Isso. Desembargadora. Eu me reporto nesse momento ao doutor defensor público Antônio Coelho Filho para indagar-lhe se consegue me ouvir. Alguém que esteja acompanhando a sessão remotamente pode se manifestar, Sim, no sentido de se escuta ou não? Pode abrir, irmão. Pode abrir. Eu estou ouvindo, eu, Onésimo Cardoso. Doutor Onésimo, então o som está chegando bem, né? O áudio? Tá, parabéns aí. Ok, Doutor, agradeço, então. Eu estou contrariado. Eu indago, está chegando desde o início ou só agora? Desde o início. Desde o início. Desde o início, né? Desde o início, é. Muito Agora, bem. Então, eu não preciso repetir a abertura dos trabalhos.
Dando sequência, então, ao que falávamos, né? Eu estava a justificar que quando o nosso roteiro desta sessão foi divulgado, publicado, foi elaborado sob a égide da redação anterior do regimento interno, e a qual nós preferimos dar sequência, porque, segundo tomei conhecimento, essa modificação do regimento fora publicada na sexta-feira, né? Quando a nossa pauta já estava toda já preparada e divulgada, o roteiro. Na próxima sessão, então, implementaremos as modificações pontuais, né? Na sequência de alguns atos só, né? Do roteiro. Muito bem, então, feita essa justificativa, passamos ao julgamento dos processos com pedido de vista, né? Tendo ainda preferência, destaco inicialmente o item 1 dos pedidos de vista, que traz a apelação criminal 23.44.22, dígito 74.2020.8.06, consequência de 301, apelante Roberto Paulo da Silva, apelante apelado Abdoral de Souza Aguiar, apelante apelado Francisco José Barbosa, e ainda Vladimir Gomes Bezerra, Francisco Flávio Cosme Campos, aliás, perdão, não, aqui já é advogado, né? O último apelante apelado, Vladimir Gomes Bezerra. Destacando ainda como apelante apelado, Geldson Coelho de Araújo, e, por fim, o Ministério Público também como apelante apelado. Na sessão do dia 18 de novembro, a eminente relatora, desembargadora Lígia, votou para declarar extinta a punibilidade do réu Geldson Coelho de Araújo. Na sequência, deixou de conhecer dos recursos interpostos por Vladimir Gomes Bezerra e Francisco Flávio Cosme Campos, em razão da sua intempestividade. Conheceu parcialmente do recurso aforado pelo Ministério Público e os recursos de Abdoral de Souza Aguiar e Francisco José Barbosa. Conheceu integralmente do recurso oferecido por Roberto Paulo da Silva, também, negando-lhes provimento. A desembargadora Lira requereu vista dos autos para melhor exame da matéria. E na sessão do dia 2 de dezembro trouxe o seu voto vista, divergindo pontualmente, né, do voto da relatora, com divergência parcial, apenas para conhecer integralmente dos recursos de Abdoral de Souza Aguiar e Francisco José Barbosa. No mais, acompanhou a relatora. Em razão da divergência aberta pela desembargadora Lira, eu, então, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Trago o voto vista nos seguintes termos. Passo a sua leitura. Ao compulsar detidamente os folhos do presente feito, observa-se que a divergência aberta girou apenas em torno
do conhecimento do recurso interposto pelos réus Abdoral de Souza Aguiar e Francisco José Barbosa. Referida divergência entendeu pelo conhecimento integral do recurso, ao passo que a desembargadora relatora entendeu pelo conhecimento parcial do apelo, ao fundamento de que, em relação ao pleito de decotamento dos vetores judiciais negativados, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, formulado pela defesa à página 2749, não há interesse recursal, uma vez que a pena base fora fixada no mínimo legal. É dizer, para a relatora, há uma inutilidade da via recursal nesse ponto, na medida em que o pleito defensivo já fora adotado na origem. E aqui eu cito o trecho do voto da desembargadora Lígia, né, justificando o seu entendimento, e passo adiante dizendo: com efeito, depreende-se dos folhos que o juízo de primeiro grau não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tendo fixado a pena base no patamar mínimo legal de 2 anos de reclusão. Diante disso, outra conclusão não há, senão a de que inexiste interesse recursal dos apelantes nesse ponto, porquanto a pena já se encontra em seu mínimo legal, não sendo possível reduzi-la aquém do referido patamar. Assim, acosto-me à conclusão exarada pelo voto da desembargadora relatora, devendo as razões de apelação interpostas às páginas 2713 a 2756 serem conhecidas parcialmente. Quanto aos demais pontos abordados no voto relator, ratifico-os integralmente. Procedo, contudo, a alguns acréscimos pontuais de fundamentação no tópico relativo à arguição de nulidade por cesseamento de defesa, decorrente do acesso tardio à integralidade das interceptações telefônicas realizadas no bojo da Operação Jericó, a qual fundamentou a presente denúncia. Quanto ao item nulidade por cesseamento de defesa, acesso tardio à integralidade das interceptações telefônicas, venho entendendo. A defesa técnica sustenta violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa, alegando não ter tido acesso integral aos autos do processo 175523, dígito 54, ponto 2018, no qual foram deferidas as medidas cautelares de interceptação telefônica que subsidiaram a presente ação. Segundo a defesa, os autos tramitavam sob sigilo absoluto, somente levantado em 23 de março de 2023, quando já haviam sido realizadas as audiências de instrução, com oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus, configurando-se, portanto, manifesto prejuízo à defesa. A cronologia processual revela o seguinte encadeamento. Em 27 de março de 2021, a defesa apresentou defesa prévia, páginas 1022 a 1033, pleiteando acesso integral às interceptações telefônicas. O juiz, o acuó, deferiu parcialmente o requerimento, disponibilizando em secretaria judicial
apenas as mídias utilizadas pelo Ministério Público na denúncia, página 1170. Durante a audiência realizada em 2 de março de 2023, o magistrado determinou a intimação do GAECO para que se manifestasse sobre o pleito defensivo, informando acerca da finalização da Operação Jericó, páginas 1443 a 1444. Em 23 de março de 2023, o GAECO apresentou o parecer, páginas 1460 a 1462, comunicando que a operação já havia sido concluída, com consequente levantamento do sigilo absoluto, e que as mídias referentes à denúncia estavam disponibilizadas na Secretaria desde a apresentação da exordial acusatória. Regularmente intimada em 30 de março de 2023, para se manifestar sobre o parecer ministerial, a defesa quedou-se inerte, páginas 1464 a 1466. A última audiência de instrução foi designada para 3 de agosto de 2023, às 8h30, página 1471, ocasião em que foi indeferida a alegação de cesseamento de defesa, considerando-se que os causídicos tiveram acesso integral às provas antes do encerramento da instrução probatória. Nesse contexto processual, tenho que a insurgência defensiva não merece acolhida. Inicialmente, cumpre destacar que o acesso tardio às interceptações telefônicas não configura, isoladamente, nulidade absoluta. A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que o contraditório em relação às interceptações telefônicas pode ser diferido, desde que assegurado antes do encerramento da instrução processual. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, aspas, o fato de as provas obtidas com a quebra do sigilo telefônico haverem sido divulgadas após o encerramento da instrução não é suficiente para a anulação do processo, como pretendido, notadamente, porque as partes tiveram acesso aos aludidos elementos de convicção antes da prolação de sentença condenatória e, sobre eles, puderam se manifestar. Fecho aspas. Essa citação é retirada do RHC, agravo regimental em RHC 95.554 de São Paulo, a relatoria do ministro Jorge Mussi, 5ª turma do STJ, e a data é 13 de agosto de 2019. Corroborando com esse entendimento citado há pouco, trago aqui também outras decisões do STJ. E adianto. No caso em análise, a defesa técnica teve acesso à integralidade dos autos e das interceptações telefônicas em março de 2023, dispondo de aproximadamente 4 meses até a última audiência de instrução, realizada em agosto do mesmo ano. Este intervalo temporal se revela mais que suficiente para análise pormenorizada do acervo probatório e formulação de estratégia defensiva adequada. Além disso, aplicável ao caso a máxima pas de nullité sans grief, consagrada no artigo 563 do CPP, segundo a qual nenhum ato será declarado nulo
se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A defesa não demonstrou concretamente qual prejuízo efetivo suportou em razão do acesso diferido às interceptações telefônicas, porque não apontou nenhum elemento dentre aqueles juntados posteriormente ao feito que impactaria sua atividade ou modificaria a situação dos réus. É revelador que, mesmo após obter acesso integral aos autos, a defesa não tenha requerido nova oitiva de testemunhas, novo interrogatório dos acusados, tampouco impugnado a legalidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, seja nos autos principais, seja por meio de habeas corpus. A inércia defensiva, a qual apenas se limita a arguir prejuízo presumido nesse contexto, evidencia por raciocínio inverso a ausência de prejuízo concreto. A própria omissão da defesa em se manifestar após a intimação do dia 30 de março de 2023 demonstra desinteresse em exercer o contraditório de forma efetiva, revelando que a alegação de nulidade possui caráter meramente protelatório. Além disso, os autos número 175523, dígito 54.2018.8.06.0001, tramitam eletronicamente e são acessíveis aos patronos dos réus, sendo desnecessária a juntada dessas peças aos presentes autos. A defesa tinha conhecimento do número do processo e ciência de que o sigilo absoluto havia sido levantado, mas permaneceu inerte quando intimada para se manifestar. Ou seja, o que se percebe é que, no caso concreto, a defesa dispunha de todos os meios para acessar a integralidade das interceptações telefônicas, mas optou por não diligenciar, reservando-se a alegar prejuízo presumido apenas em momento posterior. Portanto, a insurgência defensiva esbarra não apenas na ausência de demonstração de prejuízo concreto, mas também na violação aos deveres de lealdade e cooperação processual, não merecendo guarida pelo Poder Judiciário. Assim sendo, conclui-se que, ainda que se reconheça a disponibilização tardia da integralidade das interceptações telefônicas, tal circunstância não acarreta, neste caso, nulidade processual, uma vez que, em resumo, o contraditório diferido foi assegurado em momento anterior ao encerramento da instrução. 2. O prazo de 4 meses mostrou-se razoável para análise do material probatório. 3. A defesa não demonstrou prejuízo concreto. 4. Houve inércia defensiva na formulação de requerimentos destinados ao efetivo exercício do contraditório, demonstrando falta de boa-fé processual. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade
por cerceamento de defesa. Quanto ao mérito dos recursos do Ministério Público e das defesas, acompanho em toto os argumentos despendidos pelo eminente relator. Em conclusão, voto no sentido de ratificar integralmente o entendimento da eminente relatora, acrescentando, todavia, os argumentos acima elencados como rácio decidente. É como voto. Desembargadora Lígia, em face desse acréscimo que eu fiz, Vossa Excelência entende de incorporar ao vosso voto ou mantém na íntegra o vosso voto? Eu não tive acesso ao seu voto só agora, sabe? Sim. Então, agora eu ouvi e me acosto. É só em acréscimo a questão da cerceamento de defesa. Desembargadora Lira? Excelência, quanto à parte da... Eu também acosto, já tinha acompanhado a relatora. Agora, essa parte da admissibilidade, eu fiquei em dúvida, porque é o seguinte, esse da admissibilidade desses réus, aqui no 1.3, no 1. Da admissibilidade, que é 1.1 da admissibilidade, já foi resolvido. O ponto 1, que é a parte do não conhecimento do Gerson, a sua extinção da punibilidade. Agora, 1.2, do não conhecimento também, pelos réus Vladimir, também está certo, do não conhecimento. Agora, aqui, 1.3, eu estou acompanhando, porque a relatora, assim, ela fez o conhecimento parcial do recurso do Ministério Público. Eu não sei se Vossa Excelência, porque a única divergência aqui, presidente, foi quanto aos réus Abdoral de Souza, Aguiar e Francisco José Barbosa, só esses dois. Isso. Que Vossa Excelência conheceu e a relatora conheceu em parte. Apenas isso. Exato, Mas é só um ponto assim de não tem nenhum. Se a relatora já integralizou só essa parte do conhecimento, tem nenhum problema de aderir o voto da relatora, não. Pois não. Então, proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso aflorado pelo Ministério Público e dos recursos de Abdoral de Souza Aguiar e Francisco José Barbosa. Conheceu integralmente do recurso ofertado por Roberto Paulo da Silva, negando-lhes a todos provimento, entendendo de aquecer com os argumentos apresentados no voto vista ora apresentado, ofertado, no seu voto, enxertando as considerações apresentadas no voto vista ora lido. A desembargadora Lira também acompanhou a eminente relatora, por isso, votação por unanimidade. Na sequência, chamo a apelação de número 209.100, dígito 44.2023.8.06.0293, em que a apelante Natália Gonçalves de Souza, apelado ao Ministério Público, a relatoria da desembargadora Lira e a revisão do desembargador Carneiro. Em face das férias do revisor, que ainda não votou neste recurso, o julgamento fica adiado para a próxima sessão. Chamo o agravo de execução penal de número 67.9079, dígito 17,
ponto 2012.8.06, ponto sequência de 301, em que é agravante Anderson Falcão Salles, agravado Ministério Público, relatoria da desembargadora Lira. Na sessão de julgamento do dia 25 de novembro, a eminente relatora votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Eu pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. E assim trago o meu voto vista. Um instante só. Trata-se de agravo de execução penal interposto por Anderson Falcão Salles contra decisão do juízo da Segunda Vara de Execuções Penais de Fortaleza, que homologou falta grave em seu desfavor, com modificação da data base para progressão de regime e perda de 1/3 do tempo de pena remido. Nas razões recursais, páginas 4 a 12, a defesa insurge-se contra a homologação da falta disciplinar. Argumenta que, em crimes de ameaça, a representação do ofendido e o trânsito em julgado da ação penal instaurada para sua apuração são imprescindíveis ao reconhecimento da falta grave. Aduz que não foram produzidas provas da materialidade e da autoria do fato, destacando que o ofendido, apesar de arrolado pela defesa, não foi ouvido no procedimento disciplinar. Por fim, suscita a ocorrência de prescrição. A eminente relatora votou pelo desprovimento do recurso. Venho analisando, né, o feito e, de forma mais abreviada, passo a decidir nos seguintes termos. Cumpre salientar que o exercício do poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade é atribuição das autoridades administrativas, cabendo a intervenção do juiz das execuções somente nos casos de violação ao ordenamento jurídico. Ainda que aprovada pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que tem competência para processar e julgar feitos de direito público, a súmula 665 da aludida Corte, apresenta entendimento relevante ao julgamento do presente recurso. O que diz a referida súmula 665? O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Então, nos parâmetros dessa súmula 665, que o julgamento deve se pautar. Eu trago jurisprudência corroborando com a súmula e pontuo. Nesse contexto, conclui-se que, salvo em casos de comprovada ilegalidade, abuso de poder ou violação às garantias constitucionais, não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se na função legalmente atribuída à autoridade administrativa, segundo determina o artigo 47 da Lei de Execução Penal. E aí vem analisando os atos praticados no PAD, né? Em face das alegações defensivas, à luz do conjunto fático probatório e independência das instâncias. E digo, em análise aos autos do PAD, número 98, 2024,
acostados aos autos da execução, observa-se que o agravante foi acusado de praticar, no dia 5 de outubro de 2024, a falta grave tipificada no artigo 52 da Lei 7.210 de 84, crime doloso. Com efeito, a comunicação acostada da folha 4 do referido PAD registrou que Anderson e outros reeducandos, durante um procedimento de higienização dos presos, ameaçaram o interno Antônio Alexandre Siqueira do Nascimento, afirmando que iriam agredi-lo e matá-lo, caso tivessem oportunidade. A referida comunicação foi assinada por 3 servidores, dentre eles o policial penal Robson, que, segundo o próprio documento, teria presenciado a ameaça. Além da aludida prova documental, o agravante foi interrogado e apresentou a seguinte versão sobre os fatos, folhas 15 do PAD, que durante o procedimento de corte de cabelo, as celas 9, 10 e 11 estavam no break. Quando o interno classificado Antônio Alexandre, vulgo Pará, entrou para pegar uma extensão e que internos fizeram uma brincadeira com ele, porque já viveram na mesma ala. O, aspas, vai morrer, fecha aspas, era tanto de comer, porque o interno, vulgo Pará, estava gordinho, que os policiais interpretaram mal o ocorrido. Isso foi dito lá pelo agravante no interrogatório. E aí continua. Intimado para oferecer a defesa técnica, o advogado constituído pelo agravante apresentou a peça, argumentando que não teve acesso ao depoimento dos policiais penais e que, embora tenha rolado o preso Antônio Alexandre, ou Alexandre, como testemunha, a oitiva não foi realizada. Sustentou que a vítima da ameaça atribuída ao agravante não exerceu o direito de representação, nos termos do artigo 147, parágrafo 2º do Código Penal, o que impediria o reconhecimento de que o agravante teria praticado um crime. Por fim, alegou que não foram produzidas provas suficientes para uma condenação. Em obediência ao disposto no artigo 5º, inciso 1 da Portaria 20/2024, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará, que padronizou as normas referentes ao procedimento administrativo disciplinar para apuração de faltas cometidas por presos na unidade federativa, o Conselho Disciplinar da Unidade Prisional Aquiraz apresentou o parecer opinando pela condenação de Anderson pela prática de falta grave, prevista no artigo 13, inciso 6 do aludido normativo, que diz: comete falta grave a pessoa privada de liberdade que inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 da Lei de Execução Penal. E ainda o artigo 50 complementa: comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. E o dito artigo 39, inciso 2, destaca: constituem deveres do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Importante observar que o Conselho Disciplinar não opinou pela condenação do agravante com base na falta grave tipificada no artigo 52 da Lei de Execução Penal, tendo operado o que chamou de retificação da tipificação, para sustentar a necessidade de condená-lo pela conduta prevista no artigo 13, inciso 6, da Portaria 20 de 2024 e artigo 50, inciso 6, da LEP. Isso é o que consta nos autos. Por último, em cumprimento ao disposto no artigo 47 da LEP, do artigo 39 da Portaria 20 de 2024, o diretor do estabelecimento penal proferiu julgamento condenando o recorrente pela prática de falta grave e aplicando a penalidade de isolamento, tendo adotado como razão de decidir o parecer apresentado pelo Conselho Disciplinar, página 69. Importa destacar que, ao longo de todo o procedimento administrativo disciplinar, que contou com a participação ativa da defesa técnica, não foram ouvidas ou arroladas testemunhas
de tal modo que a alegação de que a defesa técnica não teve acesso ao depoimento dos policiais penais é impertinente. Quer dizer, a decisão foi tomada sem considerar essa prova oral. Ademais, o argumento de que o interno Antônio Alexandro foi arrolado não tem amparo na realidade fático-processual. Firmadas essas premissas fáticas, inviável acolher o entendimento da defesa, segundo o qual a falta de representação da vítima ou o trânsito em julgado da respectiva ação penal impede a condenação por falta grave, porquanto, no caso dos autos, a falta grave não foi reconhecida com base na prática de crime doloso, artigo 52 da LEP, mas sim no desrespeito à pessoa do convívio do faltoso, artigo 50, inciso 6, combinado com 39, inciso 2, da Lei de Execução Penal. Ademais, a representação da vítima é condição de procedibilidade do processo penal, não se aplicando ao processo administrativo, seja por ausência de amparo legal, seja pelo necessário respeito à independência das instâncias penal e administrativa. A alegação da necessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento de falta grave, além de superada pela alteração da tipificação operada pela autoridade administrativa, não encontra amparo jurídico, uma vez que não se alinha ao entendimento firmado no enunciado 526 do STJ, que diz: o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal, instaurado para a apuração do fato. Neste contexto, entendo que a instauração, o desenvolvimento e o julgamento do PAD, objeto deste recurso, não incorreram em nenhum vício procedimental, tendo sido devidamente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem violação às normas legais e regulamentares pertinentes. Na sequência, eu venho analisando a materialidade e autoria da infração disciplinar, entendendo que restaram demonstradas. Né? Eu destaco só um trecho aqui, que foi o que foi determinante mesmo para entender como falta grave a conduta, dizendo: no caso dos autos, a materialidade e autoria da falta grave reconhecida em desfavor do agravante tem amparo tanto na comunicação dos policiais penais, prova documental, quanto no próprio interrogatório do recorrente, porquanto ambos convergem no sentido de que, durante o procedimento de corte de cabelo dos presos, o agravante e outros reeducandos disseram ao também interno Antônio Alexandro que ele, aspas, morreria. O reconhecimento do dolo de ameaçar, extraído da comunicação policial ou a motivação jocosa, pautada em características físicas da vítima, aspas, gordinho, e sustentada no interrogatório, podem resultar em classificações jurídicas diversas. Contudo, em ambos os casos, a falta grave restaria configurada, quer você considere como ameaça, quer considere como uma ofensa, uma característica pessoal da pessoa, do indivíduo, uma discriminação pela questão do seu peso, né? Na forma da lei, é considerado falta grave. Na primeira hipótese, está-se diante da prática de crime doloso, tipificado como falta grave no artigo 52 da LEP, enquanto na segunda, o desrespeito à pessoa com quem o recorrente devia se relacionar seria tipificado no artigo 50, inciso 6, combinado com 39, inciso 2, da mesma lei. Ambos os casos tidos como falta grave. Nesse contexto, conquanto a gravidade da expressão, aspas, irá morrer, fecho aspas, sugerisse, sob a minha ótica, a subsunção da conduta à hipótese de crime doloso de ameaça, artigo 52 da LEP, a opção da autoridade administrativa por enquadrá-la como ato de desrespeito, artigo 50, inciso 6 da LEP, dando o maior valor probatório ao interrogatório do agravante, insere-se no exercício legítimo do poder disciplinar. Tratando-se estritamente de controle de legalidade e não de revisão de mérito,
deve prevalecer a capitulação dada pela administração penitenciária. Na sequência, eu venho analisando a arguição de prescrição, né? Entendendo que não ocorrera, né? E justificando com o seguinte argumento: na ausência de previsão legal sobre a prescrição das faltas disciplinares praticadas durante a execução da pena e diante da impossibilidade de se reconhecer imprescritíveis atos que, na própria esfera penal, deixam de ser punidos em função do decurso do tempo, o STJ, por analogia, aplica, por analogia, o prazo de 3 anos, disposto no artigo 109, inciso 6 do Código Penal. E aqui eu cito a manifestação do STJ nesse sentido. Na apuração de falta disciplinar de natureza grave, deve ser aplicado o prazo pressional previsto no inciso 6 do artigo 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei 2.234 de 2010, o prazo pressional a ser considerado é de 3 anos, o que não ocorrera no caso dos autos. Decorreu menos de 1 ano, no caso em apreço, né? Entre a prática da falta disciplinar e a homologação da condenação. Em conclusão, o meu voto é em harmonia com a manifestação da eminente relatora pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E assim colho o voto da desembargadora Lígia. Eu voto com a relatora, que é o mesmo seu posicionamento. Isso. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade, conheceu do agravo de execução para negar-lhe provimento. Vencidos os processos com pedidos de vista, passarei agora a proclamar os resultados referentes aos feitos já votados provisoriamente, já julgados pela turma julgadora por unanimidade. E, na sequência, passaremos aos feitos com pedido de sustentação oral. Iniciando pelos extra-pauta, item 1, conhecido e concedido, o habeas corpus. 2, não conhecido. 3, conhecido e denegado. 4, não conhecido. 5, parcialmente conhecido e denegado. 6, não conhecido. 7, conhecido e denegado. 8, prejudicado. 9, conhecido e denegado. 10, não conhecido. 11, conhecido e denegado. 12, parcialmente conhecido e concedido. 13, parcialmente conhecido e denegado. 14, conhecido e denegado. 15, parcialmente conhecido e denegado. 16, conhecido e denegado. 17, não conhecido, com recomendação. 18, parcialmente conhecido e denegado. 19, não conhecido. 20, conhecido e denegado. 21 será julgado com sustentação oral. 22, conhecido e denegado. 23, parcialmente conhecido e concedido. 24, conhecido e denegado. 25, não conhecido. 26, conhecido e denegado. 27, será julgado com sustentação oral. 28, não conhecido. 29, conhecido e denegado. 30, conhecido e denegado. 31, conhecido e denegado. 32, conhecido e denegado. 33, conhecido e denegado. 34, será julgado com sustentação oral. 35, relatoria da desembargadora Lira, retirado de mesa. 36, não conhecido.
37, parcialmente conhecido e denegado. 38, conhecido e denegado. 39, não conhecido. 40, prejudicado. 41, conhecido e concedido. Proclamando os resultados referentes a processos de conflito de competência. Item 1, competente o juízo suscitado. Julgando o mandado de segurança. Item 1, extinto o processo sem resolução do mérito. Julgamento em base de declaração. Item 1, conhecidos e rejeitados. Julgando processos da pauta de número 49. Item 1, conhecido e desprovido, o apelo. 2, conhecido e parcialmente provido. 3, conhecido e desprovido. 4, conhecido e desprovido. 5, conhecido e parcialmente provido. 6, conhecido e desprovido. 7, conhecido e provido. 8, conhecido e parcialmente provido. 9, conhecido e desprovido. 10, conhecido e parcialmente provido. 11, conhecido e desprovido. 12, conhecido e desprovido. 13, conhecido e desprovido. 14, conhecido e desprovido. 15, conhecido e parcialmente provido. 16, conhecido e parcialmente provido. 17, conhecido e desprovido. 18, conhecido e desprovido. 19, conhecido e provido o recurso de B da SV. Conhecido e desprovido o recurso de PHA de D da S. 20, conhecido e provido. 21, não, 21 não foi por unanimidade, fica para o final. 22, conhecido e desprovido. 23, conhecido e desprovido. 24, conhecido e desprovido. 25, conhecido e desprovido. 26, conhecido e provido. 27, conhecido e desprovido. 28, conhecido e parcialmente provido. 29, conhecido e desprovido. 30, conhecido e desprovido. 31, conhecido e parcialmente provido. 32, parcialmente conhecido e desprovido. 33, conhecido e desprovido. 34, conhecido e desprovido. 35, conhecido e desprovido. 36, conhecido e parcialmente provido. 37, conhecido e parcialmente provido. 38, prejudicado. Acolhidas as preliminares. 39, conhecido e desprovido. 40, relatoria da desembargadora Lígia, adiado. 41, conhecido e desprovido. 42, conhecido e parcialmente provido. 43, conhecido e desprovido. 44, conhecido e desprovido. 45, adiado a pedido da relatora, desembargadora Lígia. 46, será julgado com sustentação oral. 47, conhecido e desprovido. 48, conhecido e desprovido. 49, conhecido e desprovido. 50, parcialmente conhecido e desprovido. 51, não conhecido. 52, parcialmente conhecido e desprovido. 53, não conhecido. 54, parcialmente conhecido e desprovido. 55, prejudicado. 56, conhecido e provido. 57, conhecido e desprovido. 58, conhecido e desprovido. 59, recurso conhecido, nulidade declarada de ofício. 60, conhecido e desprovido. 61, conhecido e desprovido. 62,
conhecido e desprovido, 63, conhecido e provido, 64, parcialmente conhecido. Ah, não é. Esse aqui também não é unânime. 65, conhecido e provido. Sendo esse o último processo votado por unanimidade, né, através da turma julgadora, sem pedido de sustentação oral. Passamos, então, ao julgamento dos feitos com pedido de sustentação oral, dando preferência às sustentações presenciais. Chamo, inicialmente, o item 27, extra pauta. Habeas corpus do item 27. Habeas corpus de número 628859, dígito 61.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Alan de Carvalho Cisne, paciente Antônio Luquia de Moura Dantas. Impetrado o juiz de direito da primeira vara criminal de Sobral. A relatoria da desembargadora Lira. Inscrito para sustentar oralmente, Sua Excelência, o doutor advogado Alan de Carvalho Cisne, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Eu tenho que clicar, mas eu posso segurar? Ou eu solto? Ok, obrigado. Boa tarde, doutores. Inicialmente, saúdo a mesa julgadora, aqui no meu campo de visão, dando preferência à doutora relatora, doutora Lira, também aqui Larissa, muito obrigado pelo atendimento, doutor Mário, nosso presidente, doutora Magnólia e doutora Lígia. Bom, por que estamos aqui hoje? Vou fazer um pequeno resumo do que foi que aconteceu nesses últimos 6 meses, doutora Lília, que nós estamos na luta para tentar tirar esse rapaz em liberdade provisória. Nesses 6 meses, instaurou-se uma investigação de certa forma complexa, a princípio parecia complexa, depois ficou bastante tranquilo, na verdade. E nessa investigação foi representada uma prisão preventiva contra 3 pessoas. O meu réu, primário, bons antecedentes, tinha uma recém-carteira assinada na Grendene, foi tirado por conta dessas coisas que vem e vai, né? Já tinha uma proposta de emprego em curso quando foi preso, infelizmente, na Votorantim, perdeu. Tem 2 filhos pequenos, primeira vez que está enfrentando o sistema criminal, viu, doutora Lira? E vejamos, se entregou. Apesar de ter se entregado, olha o primeiro problema. A polícia não deixou a família ligar para o seu advogado. Por todo esse tempo que eles fizeram o cumprimento da prisão, por volta das 5 da manhã, não deixaram ligar para o seu advogado. Lá ele sai algemado, ferindo a súmula 11 do STF, e sai sem acompanhamento advogado. Quando ele sai de dentro da casa é que a polícia me liga. Eu vi tudo isso aqui. Quando chegamos lá, o delegado não deixou a gente ouvir o depoimento. Nós só tivemos acesso a ele depois do depoimento ser tomado. Segundo problema. Então, aliás, terceiro problema. O primeiro foi o cumprimento do mandado de prisão antes do amanhecer. Juntei neste habeas corpus, na folha e nos documentos, 2 testemunhas que registram isso, que eles estavam lá no escuro ainda. A própria polícia, doutor Mário, ela chegou a postar uns vídeos dessa entrada dentro da casa, né? E tá lá escuro e tudo. A gente tem até uma ação civil que a gente está pedindo a remoção desses conteúdos da internet. Então, se o senhor botar Antônio Luque, o nome completo dele, né? Lá no PJS, o senhor vai ver que tem um pedido de retirada desses vídeos, ou seja, existem vídeos da entrada realmente de noite. Nós já temos aqui 3 problemas. O 4º problema, no curso, né, desta investigação, a delegacia vai e pede, me dê mais prazo para juntar mais provas, né? Ok, 60 dias. E foi neste momento que a gente começou a elaborar o habeas corpus. De fato, a gente menciona até a questão
do excesso de prazo na formação da culpa com relação à denúncia, o que, de fato, perdeu o objeto, porque, ao longo do tempo, já faz 6 meses, a denúncia foi oferecida devidamente, porém, os outros 2 réus, já melados no mundo do crime, eles fugiram pelo telhado e até hoje ninguém encontrou. O nosso réu, que é o paciente aqui, ele apresentou resposta à acusação, propôs diligências que a maioria nem tentaram fazer, estamos na luta para conseguir outras diligências, existe uma tese absolutória, que é a desistência voluntária, existe uma probabilidade dele ser inocente, realmente. E no curso deste processo, não existe sequer a chance da audiência ser marcada. Por quê? Porque os outros 2 não foram encontrados. Inclusive, o último movimento no processo de origem, doutora Magnólia, é justamente o oficial de justiça vindo pela 2ª ou 3ª vez. Olha, já procurei o rapaz, o Gabriel, não encontrei de jeito nenhum. Vai ser citado por edital. 60 dias, mais 2 meses, já vai dar 8. Terminado isso, nós já estamos em 6 meses, né? Terminado esses 8 meses, a defensoria tem prazo em dobro para apresentar defesa prévia. Então, nós aí já temos aí mais 1 mês, já vai dar 9, 10 meses. Quando chegar no mês 10, muito provavelmente o magistrado não vai ter pauta. Então, 2026 definitivamente não será o ano do julgamento deste processo. Esse é um outro detalhe. E por conta disso, das folhas 60 a 67 desse habeas corpus, nós fazemos uma pequena retificação, onde a gente se coloca na seguinte questão: olha, tem excesso de prazo na formação da culpa. Isso é uma questão que a gente suscita aqui, que nos parece relevante trazer. Dentro dessa perspectiva, eu fui atrás de alguns julgados, né? E observei que a nossa relatora, doutora Lira, teve um julgado que faz exatamente 1 ano, doutora Lira. Nesse exato 1 ano, no dia 9/12/24, ia acontecer uma audiência de instrução e foi impetrado um habeas corpus antes disso. O rapaz tinha sido preso em julho, olha que interessante, e Vossa Excelência deixou de reconhecer o excesso de prazo porque entendeu que a audiência já estava marcada, né? Então, poderia esperar até a audiência, o processo estava tramitando regularmente, tudo certo. Mas, neste caso, é exatamente o contrário. E por isso que antecipadamente a gente já pediu o distinguish lá por volta das folhas 66 e 67 do habeas corpus. E nesse distinguish, justamente pelo contrário, nós não temos uma audiência marcada e não temos sequer a possibilidade de marcar, porque ainda faltam encontrar esses outros 2 réus. Além disto tudo, também encontrei um julgamento representativo da doutora Lígia. Neste julgamento, o rapaz parece que agiu já contra a instrução processual. Ele chegou a praticar ocultação, fraude processual, porém, com 4 meses preso, foi reconhecido o excesso de prazo dele. Né? Então, nós temos aqui uma situação que nos parece que realmente o excesso de prazo deve ser reconhecido, independente de qualquer caso. Além disso, o habeas corpus traz, né, no bojo dessa questão do cumprimento de mandado irregular, a gente traz também a questão da nulidade da prova. Então, a prova que foi colhida, ela está nula em função deste mandado cumprido fora de hora. Entretanto, é estranho, porque a prova sequer foi juntada. Então, a gente está se antecipando a uma coisa que nem foi juntada, só para não precluir o direito, né? De toda forma, isso também nos ajuda, porque, veja bem, a acusação inicial era de que o réu integrava algum tipo de organização criminosa, o que é estranho, porque normalmente o vagabundo não tem TPS assinado. Mas a prova que foi colhida no celular, ela não está juntada nos autos. Eu não sei dizer se foi sequer extraída. O que eu sei dizer é que não tem nos autos prova que ligue o réu à organização criminosa. Então, se nós temos uma vítima que já faleceu, infelizmente, e nós não temos uma prova robusta de que o réu integra a organização criminosa, então nós não temos aqui um justo receio que justifique a manutenção da prisão dele neste momento processual. Então, essas são questões que a gente traz aqui em função disso. Numa última análise, passamos a observar as súmulas do Tribunal de Justiça do Ceará. E nós observamos o quê? Que a súmula 52, por exemplo,
Ela diz que quando existem mais de um inquérito ou ações em andamento, isso justificaria uma prisão preventiva. Neste caso concreto, nós temos apenas uma ação penal em curso. Então, nós estamos falando aqui de uma excepcionalidade. Da mesma forma, a súmula 63 do Tribunal de Justiça do Ceará também dizem que condenações com trânsito em julgado podem admitir, sim, uma prisão preventiva. Realmente, este réu não possui nenhuma condenação em trânsito em julgado. Na verdade, ele sequer possui anotações penais por menor. Olha que interessante. A súmula 9 diz que, se houver diligências pendentes para a defesa, isso afasta a tese de alegação de excesso de prazo. Não existem diligências pendentes para a defesa. As diligências pendentes estão para o tribunal, para os correios, não para ele. Ele está cumprindo com tudo que ele foi pedido, tudo que foi requerido ele entregou, na medida das possibilidades, porque eu, enquanto advogado dele, também senti um certo cerceamento da defesa. E explico, para além das situações na investigação, com o réu preso, nós, enquanto advogados, temos uma dificuldade extrema de colheita de prova. Extrema. Imagine uma pessoa ser acusada de supetão e já ser presa. Ela já perde o celular ali. Infelizmente. Então, tudo que era de prova digital no celular dele, morreu. A delegacia não apresenta as provas. Acabou. Se ele tinha uma testemunha, se ele tinha alguém, ele não vai ter como ir lá falar com essa pessoa. Então, infelizmente, o cerceamento de defesa em prisão preventiva é uma situação muito recorrente, pelo menos falando do meu ponto de vista, né? Então, temos essa questão também. Súmula 21 do Tribunal de Justiça, também do Ceará, diz que, havendo a pronúncia, também está superado o excesso de prazo. Não houve pronúncia, não houve audiência, nós temos uma situação excepcional. Então, desta forma, nós pugnamos aí pelo afastamento de uma eventual súmula 15 do Tribunal de Justiça, porque nós entendemos que, neste caso em particular, o réu se desobrigou do seu ônus e não é justo que ele fique preventivamente por mais de um ano, porque a expectativa que a gente tem por mais de um ano sem julgamento. É muito doloroso e não corrobora com a celeridade processual, o devido processo legal, e é isso que nós pugnamos. No mais, agradecemos a oportunidade e pedimos o provimento deste habeas corpus. Doutor Alain, o que o senhor está fazendo agora, do excesso de prazo, tudo o senhor colocou, pelo que eu estou vendo, hoje, dia 9 de os dezembro. memoriais, né? O que o senhor está alegando aí na sustentação oral, o senhor colocou hoje, dia 9 de dezembro. Confere? Veja as folhas 60, antes desta. Não. O que o senhor está alegando hoje na sustentação oral, que eu estou vendo aqui, excesso de prazo, audiência de instrução, está exatamente no dia 9. E nas folhas 60. Desembargadora Lira, eu vejo aqui que numa petição datada do dia 19 de setembro de 2025, ele colocou o excesso de prazo. Precisamente é no movimento aqui, exatamente onde tinha o número do processo, 628859, dígito 61, aí tem pedido outros. Aí se abrir nele, aí vai ver uma petição com 15 páginas, aí na página 15, datada do dia 19 de setembro do ano passado. Esta é a inicial deste ano. Perdão, este é o habeas corpus. 2025, Ele pontua o excesso de prazo, dentre outras coisas. É a inicial do habeas corpus. Excesso de prazo na denúncia. Eu estou vendo aqui. Abra lá em cima, na petição inicial do habeas corpus, que tem 15 páginas. Não, isso aqui eu vi. Eu estou perguntando essa parte, outra. Não, só faz... Se quiser, eu leio aqui. Deixa... Pois não. Muito bem. Então, feita a sustentação oral pela defesa, conceda a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Muitíssimo obrigado. Boa tarde. Faço uso da palavra em nome do Ministério Público do Estado do Ceará.
cumprimentando a todos na pessoa da senhora relatora, desembargadora Lira Ramos de Oliveira, sem dúvida nenhuma, parabenizando o trabalho feito pelo doutor Alan de Carvalho Cisne. Apenas para demonstrar a Vossa Excelência que essa petição que o senhor anexou por último, eu entendi como fosse um memorial, um relato resumido do que já tinha feito antes, certo? É evidente que o Ministério Público insiste em demonstrar que ainda não há excesso de prazo. Vossa Excelência até confirma isso, doutor Alan, que você disse para o futuro, para 2026, mas agora em 2025 ainda não existe excesso de prazo. Por quê? São 3 réus. A prisão do paciente que Vossa Excelência defende foi dia 14 de 7 de 2025. A denúncia por nós apresentada foi no dia 4 de setembro de 2025. A citação do paciente de Vossa Excelência foi dia 27 de setembro de 2025. E a reavaliação da prisão anterior foi agora recente também, dia 25 de 9 de 2025. 9 quer dizer mês de setembro. Então, em outubro fez um mês, dia 25 de outubro. Dia 25 de novembro, mais outro, 2 meses. E hoje são 9 de dezembro. São 2 meses e 9 dias. Esse prazo é um prazo considerado regular, por várias e várias jurisprudências, que nós nem colocamos isso no nosso parecer, um prazo regular para andamento de um processo complexo, em que envolve delitos tipificados no artigo 100. É evidente, doutor Alan, que no momento nós estamos todos trabalhando para dar prosseguimento ao feito. E nesse prosseguimento que nós estamos trabalhando, existe sim sérios indícios, ou seja, provas que estão sendo colhidas de que o paciente de Vossa Excelência, a motivação do delito praticado pelos 3, vamos colocar assim, correto? Ou só pelo seu cliente, ninguém sabe, nós estamos em andamento de instrução, foi apurado como grave, cometido com dolo intenso e crueldade. A motivação do delito, excelentíssima desembargadora Lira, está relacionada à suspeita de que a vítima teria deixado o bairro Parque Santo Antônio, área sob o domínio da facção criminosa Comando Vermelho, CV, para residir na comunidade Dom Expedito, território com forte presença do grupo rival, o primeiro comando da capital, PCC. Repito, muitos indícios, fortes indícios. Conforme a prova indiciária, há notícia nos autos de que o paciente que Vossa Excelência defende nesse momento, doutor Alan, integra a facção criminosa do Comando Vermelho. Claro que todos esses fatos serão apurados detalhadamente durante a instrução, o que pede o Ministério Público para que prossiga-se nos autos nesse contexto, nesse sentido, desembargadora Lira, porque estamos dentro do prazo legal, com as prorrogações legais que assiste ao direito previsto no Código de Processo Penal. Desta forma, nós reiteramos a Vossa Excelência o nosso parecer constante de folhas 44 a 51 dos autos, pedindo pela negativa da ordem libertatória, certo? Em respeito à súmula vinculante número 11 do STJ, como deseja e reitera o Ministério Público na defesa exclusiva da sociedade cearense. Retornamos, e principalmente da vítima.
Retornamos a palavra à Sua Excelência, o desembargador Mário Parente, para os devidos fins de direito. Pois não, doutora. Doutor Bom, Mário, se eu me permite diga. uma questão de fato, Diga. rapidinha, bem rápida. Existe um vídeo juntado no inquérito, lá no inquérito, onde os rapazes que são acusados, os 4, porque um era menor, foi julgado, né, apartado. Eles pegam, eles buscam a vítima dentro do território do CV. Ela abre o portão para eles entram, eles conversam normal. Ok. A gente não sabe o que é que aconteceu, mas ele morre no território do PCC. Isso é uma questão de fato relevante. Pois não. Então, agora, com a palavra, a eminente relatora para apresentar o seu projeto de emenda. Obrigado, Excelência. Devido várias, por isso que eu perguntei, até para saber que eu vi dia 9, são vários pedidos, né? E aí o senhor fez a questão de voto. Aqui são vários pedidos e eu vou trazer, examinar, inclusive uma petição colocada dia 9, hoje, não tinha condições de examinar, não é? Dia 9. Eu realmente esses autos não vi hoje, mas como tem questão que pode ser de ofício, eu vou, desembargador Mário, examinar melhor esse processo. Vossa Excelência pede vista, né? Peço vista. Vista concedida, julgamento adiado. Chamo agora Obrigado. o habeas corpus do item 34 do roteiro. Item 34. Habeas corpus de número 630035, dígito 75.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Itália Lara Soares Conde. E também Rafael Paulino Martins de Souza. Paciente José Glauberto Teixeira do Nascimento. Impetrado, juiz de direito da 4ª Vara do Júri de Fortaleza. Também da relatoria da desembargadora Lira. Inscrito para sustentar oralmente, Sua Excelência, o doutor advogado Rafael Paulino Martins de Souza, que tem 15 minutos para apresentar suas razões. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, em nome de quem eu saúdo os demais membros desta colega da Câmara, ilustre representante da douta Procuradoria de Justiça, caros colegas presentes, a defesa sobe a esta tribuna para sustentar um princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Ninguém pode ser processado ou preso sem que o Estado observe as garantias mínimas do devido processo legal. E é o caso que eu trago a apreço de Vossa Excelência. Com toda vênia, um exemplo cristalino do que ocorre quando essas garantias são negligenciadas durante anos. Permita-me expor de forma clara e objetiva a cadeia de nulidades absolutas que impõe a concessão desta ordem. Primeiramente, quanto à ausência de citação válida, a denúncia ofertada em 2009 foi dirigida contra José Gleidson Teixeira. A citação pessoal foi registrada em novembro de 2009. Foi o chamamento de uma pessoa juridicamente inexistente para esta ação. O que torna o vício absolutamente insustentável é o que ocorre a partir de 2011. Conforme consta nos autos, em 20 de setembro de 2011, o Poder Judiciário foi comunicado de que o réu processado sob o nome era falso, né? Sob o nome era falso. E, na verdade, seria a pessoa de José Glauberto Teixeira do Nascimento, o ora paciente. E mais, foi informado nessa comunicação que ele se encontrava preso, sob a custódia do Estado. A partir daí, excelências, esperava-se o básico. A retificação dos autos, a expedição de um mandado de citação válido, em nome da pessoa correta. Contudo, por mais de uma década, de 2011 até o aditamento da denúncia, que foi no corrente ano, o Estado se manteve inerte. Ciente da identidade do paciente e do paradeiro do réu, o Estado não procurou corrigir esse erro. O processo continuou na sua marcha.
Agora, como consequência direta dessa citação, nós temos a segunda nulidade absoluta, que seria a completa ausência de defesa técnica, onde nós podemos observar que a resposta à acusação dos autos foi apresentada por um defensor que não possuía procuração. Este ato não é uma mera irregularidade formal. Como nós podemos observar, a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal é clara quanto ela informa, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. E é exatamente o que temos aqui. Não se trata de uma defesa deficiente, onde exigiria que a gente comprovasse o prejuízo ao réu. Trata-se de uma defesa inexistente, cujo prejuízo é presumido e absoluto, violando frontalmente o contraditório e a ampla defesa. No terceiro ponto, quanto à intimação por edital de um réu preso, mesmo havendo informações nos autos que o paciente se encontrava preso, sob o nome de José Gleides, o juízo determinou sua intimação em endereço residencial. Com a negativa do oficial de justiça, em vez de diligenciar junto ao sistema prisional para confirmar a sua custódia, optou por intimá-lo via edital. Ocorre que, em verdade, o acusado já estava sob a custódia do Estado, de modo que a intimação editalícia se mostra flagrantemente nula, em frontal violação à súmula 351 do STF, o qual é nula a situação por edital de réu preso na mesma unidade da federação. Diante do exposto, excelências, a defesa requer a concessão da ordem do habeas corpus. Obrigado. Pois não, doutor. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Obrigada, excelência. É interessante observar no presente processo que quem deu origem a esse nome duplo, esse nome falso, foi o próprio impetrante. Ele mesmo se identificou com um nome, ficou preso com esse nome errado que ele disse lá ter, e depois mudou de ideia e deu o seu nome correto. Então, não pode agora a pessoa se beneficiar daquilo que fez, da nulidade produzida por ele mesmo. Então, se há erro nos autos, e posteriormente a perícia concluiu que o senhor José Gleidson Teixeira e José Alberto Teixeira de Nascimento são a mesma pessoa. Isso conforme o laudo de folhas 1019 e 1020 deste processo. Portanto, excelentíssima senhora desembargadora Lira Ramos de Oliveira, observamos, sem dúvida nenhuma, que toda a falha, todo o atraso nesse processo foi produzida pelo próprio impetrante. Infelizmente, doutor advogado Rafael Paulinho, que ocupa essa tribuna. É conveniente, nesse momento, dizer a vossas excelências que também nessa tribuna o senhor não trouxe nenhum fato novo além do que já consta nos autos. Por esses motivos, vamos apenas ratificar e reiterar o parecer de folhas 589 a 597 dos autos e pedindo a essa turma, a esse colegiado, pelo conhecimento e desprovimento do presente habeas corpus. Retornamos a palavra à sua excelência, o desembargador Mário Parente, para os devidos fins de direito. Obrigado. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Lira. Questões em discussão. Há 3 questões em discussão. A primeira, definir-se a nulidade do paciente, da citação do paciente, em razão da utilização do nome falso. Segundo, estabelecer se é nula a resposta à acusação por ausência de instrumento procuratório. Terceiro, determinar
se a nulidade da intimação é ditalícia. Razões de decidir. O uso de identidade falsa pelo paciente foi o próprio paciente que deu causa às supostas nulidades, como bem disse aqui a doutora Magnólia. Ninguém pode alegar a própria torpeza, sendo inaplicável o reconhecimento de vícios processuais que derivam de sua própria conduta dolosa, conforme prevê o artigo 565 do Código de Processo Penal. E aqui a jurisprudência do Supremo, do STJ, é nesse sentido de que não se declara nulidade processual quando o prejuízo foi causado por ato do próprio acusado, configurando, nesse caso, esse é o ponto, má-fé processual e tentativa de se beneficiar da própria torpeza. O artigo 259 do Código de Processo Penal permite a retificação da qualificação do acusado sem prejuízo dos atos processuais anteriores, desde que esteja certa a identidade física, o que ocorreu caso após a perícia oficial que constatou se tratar da mesma pessoa. A consta nos autos, os documentos da folha 191, a citação regular do paciente e a indicação do defensor, o que invalida a tese de ausência de instrumento procuratório e de nulidade de resposta à acusação. Quanto à intimação editalícia, se justifica pela dificuldade em localizar o réu, justamente por ele ter utilizado identidade falsa, inviabilizando as tentativas de intimidação pessoal. E aqui também não há ausência de prejuízo concreto. Por todo esse exposto, ordem conhecida e denegada. Como voto? Eu ratifico nesse momento o voto provisório já exarado, acompanhando o entendimento da eminente relatora, colhendo assim o voto da desembargadora Lígia. Confirmo o voto provisório com a eminente relatora. Proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo nos termos do voto da eminente relatora. Próximo processo seria o do item 21, mas fomos informados que a advogada não conseguiria estar disponível no momento. Então, passamos para o seguinte, que é o item 46 de pauta. Item 46 de pauta. Apelação criminal de número 806589, dígito 61, ponto 2022.8.06, ponto sequência 301. Apelante, o Ministério Público. Apelado, Joseli da Silva Rosa. E também Rogério Farias. Relatoria da desembargadora Lígia e revisão da desembargadora Lira. Inscrito para sustentar oralmente, Sua Excelência, o doutor advogado Jorge Diander da Cunha Rocha, na defesa do apelado Joseli da Silva Rosa. Nesse caso, como o Ministério Público é recorrente, fala em primeiro lugar, não sem antes conceder a palavra à eminente relatora para, se quiser, se manifestar. Vou procurar aqui, porque eu não estou encontrando. 46. Doutora Lígia, desembargadora Lígia, perdão. É porque eu sou informado que o advogado acabou de sair da sala. Doutor Jorge Diander da Cunha Rocha está presente? Não está aqui nos nossos registros. Aqui foi desprovido, né? Bom, de qualquer maneira, esse é o último processo com pedido de sustentação oral, né?
É a favor do advogado, desembargadora Lígia. É, a favor do advogado, é porque eu não estou encontrando. Era isso. Então, eu posso proclamar o resultado? Pode. Muito bem, uma vez que a relatora afirma, né, menciona que o seu julgamento é favorável ao recorrido, que foi quem pediu sustentação oral, proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo para desprovê-lo. O apelo foi do Ministério Público, nos termos do voto da eminente relatora. A doutora Ali já voltou? Bom, o item 21 também fica com a sustentação prejudicada. Passamos a apenas proclamar o resultado, né, que seria aquele que a advogada não estava presente. Item 21, extra pauta. Item 21. Habeas corpus 630392, dígito 55.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros, impetrante Aline Sinara Maia Queiroz, paciente José Adélio da Silva Cavalcante, impetrado, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Quixadá. A relatoria da desembargadora Lígia. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente da ordem para denegá-la, nos termos do voto da relatora. Bom, há ainda alguns processos, né, sem sustentação oral, mas que não tiveram julgamento por unanimidade. O primeiro deles é o 21 de pauta. Item 21 de pauta. Apelação de número 28.7645, dígito 97.2024.8.06, ponto sequência de 301, apelante José Arthur Teixeira dos Santos, apelado do Ministério Público, a relatoria é minha, a revisão é da desembargadora Lígia. Eu, na qualidade de relator, votei pelo conhecimento e parcial provimento do apelo. A desembargadora Lígia votou favoravelmente e a desembargadora Lira manifestou voto contrário. Há necessidade de alguma manifestação ou podemos computar só o voto provisório mesmo? É só, sim, só aquele caso que da nossa divergência, que quando tem apetrechos, eu não reconheço o trato privilegiado. Sim. Já é bem conhecido esse meu posicionamento. Desembargadora Lígia já votou acompanhando, mantém o voto ou modifica? Mantém? Proclamo o resultado, então. A primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, conheceu do apelo para dar-lhe parcial provimento. E o próximo é o 64 de pauta. Item 64 de pauta. Apelação 28.7630, dígito 31.2024.8.06, ponto sequência de 301. Apelante Vitória Stephanie Dimas Cajazeiras, apelado do Ministério Público, a relatoria da advogada Lira e a minha revisão. A eminente relatora votou pelo conhecimento parcial do apelo e parcial provimento. Foi seguida pela desembargadora Lígia e eu manifestei aqui um voto, eu me recordo, eu coloquei até no chat, não sei se a desembargadora Lígia viu e a desembargadora Lira. Acompanho o entendimento da relatora, apenas faço um adendo, um acréscimo, qual seja, porque não verifiquei nos fóruns processuais a concessão ao Ministério Público para se manifestar sobre o Acordo de Não Persecução Penal, a NPP. Então, penso que poderia haver o julgamento, né? A princípio até falei em baixar a diligência, mas depois pensando melhor, disse, não, penso que podemos aproveitar aqui, sim, a eminente relatora apresenta o voto, nós julgamos, mas com esse acréscimo, com esse adendo, de que seja oportunizado ao Ministério Público se manifestar sobre o ANPP, para que se veja da possibilidade ou não de realizar o acordo de não persecução
Penal. Desembargadora Lira. Eu vou manter meu voto, Excelência, porque é tipo um baixar a diligência, e às vezes o Ministério Não, eu Público. mudei, não é baixando diligência, não. Mas mesmo É só assim, intimar. baixando diligência, É eu. intimar, não é baixar em diligência. É intimar. Não, mas eu vou manter meu voto, porque eu compreendo a preocupação de Vossa Excelência, mas eu acho um formalismo exacerbado e eu vou manter meu voto, porque se eu fizer isso, causa um precedente e eu estou nesse sentido de não mandar a intimação, porque isso pode ser visto no primeiro grau, ou pelo advogado. Eu não vou causar nenhum prejuízo à parte, porque o próprio advogado pode pedir. Eu não sou advogado da parte, eu vou manter meu voto. Como Pois voto? não, tá. Eu mantenho a minha manifestação também, entendendo que isso não causa nenhum prejuízo à parte. Inclusive, pode ser feito no segundo grau, já fiz várias vezes a audiência de ANPP. Doadora Lígia, como voto? Eu voto com a relatora. Pois não. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, conheceu parcialmente da apelação para dar-lhe parcial provimento. Mais algum? Bom, não havendo mais nenhum processo a ser julgado nesta sessão rápida, né? Tivemos aqui 1 hora e 45 minutos de sessão. Doutora Larissa, quantos processos efetivamente julgados? 107 processos julgados em 1 hora e 45 minutos de trabalho. Algum registro a ser feito antes do encerramento? Não havendo, agradecendo a Deus por mais uma tarde de trabalho, desejando a todos um bom final de tarde, declaro encerrada a presente sessão.